Fala pessoal, tudo bem com vocês? Anderson Maísse hoje para falar para vocês de consequências em você errar no enquadramento do seu CNPJ. E eu quero falar muito sério isso com vocês porque isso está acontecendo muito. Nós temos uma demanda muito grande aqui de empreendedores que vêm de todo lugar do Brasil e muitos deles têm problemas de enquadramento do seu CNPJ que faz com que eles tenham custos altamente desnecessários e isso é um problema muito sério. Então vamos falar aqui o que você vai fazer para verificar se o seu CNPJ não tem um problema desse e garantir que quando você vai abrir a sua empresa, caso você não tenha, você não passe por situações como essa. Para quem não me conhece ainda, eu sou Anderson Maísse, eu sou contador, diretor aqui da M Contabilidade, empresa especializada que atende centenas de empreendedores por todo o Brasil. E o que eu quero falar com você então? Como que você vai cuidar para não errar no enquadramento do seu CNPJ? Quando vai fazer a abertura de um CNPJ, tem algumas coisas que nós precisamos alinhar, tá? Nós contadores, empresa de contabilidade, nós precisamos alinhar junto com você, empreendedor, empresário. E essas informações iniciais, elas são muito importantes para garantir que não vai haver um enquadramento errado. Por isso que você precisa de todo um suporte, de toda uma assessoria para fazer a abertura da tua empresa da forma correta, pois você, enquanto empreendedor, não tem os conhecimentos necessários para escolher o melhor CNAE, para escolher o melhor tipo jurídico, para escolher o melhor regime tributário. Muito provavelmente a maioria de vocês aí não sabe nem do que eu estou falando, né? É por isso que você precisa contar com um contador especialista para te explicar sobre isso, para entender o que de fato você vai desenvolver como atividade aí profissional, comercial, intelectual, seja o que for, e como conseguir enquadrar para você as melhores estratégias dentro desse contexto que eu comecei a explicar aqui. CNAE nada mais é, pessoal, do que o Código Nacional de Atividades Econômicas. E se você erra no CNAE, você coloca em risco o percentual de imposto que vai ser pago, o enquadramento tributário que a sua empresa vai estar sujeito, a possibilidade ou não de colocar a tua empresa ali como um MEI, como um Simples Nacional, ter que ir para um regime que o custo é muito maior. Então, entenda isso, tá? Entenda que é um risco. Se você errar no CNAE, você pode ter consequências muito sérias. Tem empresas, por exemplo, que prestam determinados tipos de serviço que podem escolher CNAEs que fazem com que ela se enquadre em determinado anexo do regime tributário Simples Nacional. O Simples Nacional ele tem vários anexos, pessoal. Parece um pouco complicado, mas eu vou simplificar. Fica tranquilo nesse vídeo, tá? O Simples Nacional ele é composto por 5 anexos. Então nós temos o primeiro anexo que é para comércio, o segundo anexo que é para indústria, o terceiro anexo, o quarto anexo e o quinto anexo é para serviços, só que cada um tem uma tributação diferente. O anexo 3, por exemplo, ele tem uma tributação ali a partir de 6%. O anexo 4, ele tem uma tributação a partir de 4,5%, só que ele só se aplica a algumas atividades. E tem uma desvantagem nele, que aqui, quando você tem um prolabore, que é o pagamento do próprio sócio, ou funcionários registrados, a parte previdenciária dele tem um custo muito maior. Então, sobre folha de pagamento, o custo que você tem com folha de pagamento no anexo 4 é muito maior, tá? No Simples Nacional, via de regra, nós não temos contribuição previdenciária patronal, só paga para o INSS aquilo que desconta do empregado. Quando é outro regime como lucro presumido ou lucro real, você paga o que desconta do funcionário e mais 20% de INSS patronal, mais 5,8% de terceiros e mais 1 a 3% de risco de acidente de trabalho. Então isso faz com que a tua folha possa ser onerada em até 28,8% a mais do valor do funcionário para ser pago pro INSS. Esse custo ele aumenta muito ali quando você tem funcionários e prolabore alto. O Simples Nacional, via de regra, não tem isso, mas no anexo 4 tem. Então por isso que tem que ter um cuidado se a tua empresa entra no anexo 4 ou não. Se é possível, tirá-la do anexo 4 para que você não tenha esse custo. Então tem que ser feito um planejamento, identificar muito bem as possibilidades para que erros assim não aconteçam. No anexo 5, eu tenho uma alíquota extremamente maior. Aqui, enquanto eu tenho uma alíquota de imposto de 6%, aqui de 4,5% com esse risco do INSS, aqui no anexo 5, eu tenho um imposto a partir de 15,5%, mais do que o dobro do anexo 3. Só que no anexo 5 eu ainda tenho uma estratégia tributária que, caso eu tenha despesa com folha de pagamento igual ou superior a 28% do faturamento da empresa, eu tiro ela do anexo 5 e trago ela para o anexo 3. Vocês estão entendendo? Como não é simples abrir uma empresa no Brasil, como existem vários riscos que podem colocar o seu CNPJ em situação vulnerável de gastar muito mais dinheiro do que era necessariamente devido,
por isso a importância de você ter um contador especializado, um contador que entende, que te assessora. Cuidado quando te oferecerem abertura de empresa gratuita, barata, e você achar que isso é uma economia, porque essa economia pode ser tola. Essa economia pode te trazer um risco de você ter um custo a curto prazo muitíssimo maior do que seria um investimento em um profissional sério, especializado, que iria ajustar todos esses detalhes e garantir a assertividade tributária e jurídica do teu negócio. Fora o KNAI, pessoal, que foi o primeiro exemplo que eu dei aqui, nós ainda temos que definir o melhor regime tributário para a tua empresa. E regime tributário não se define escolhendo simples porque o nome é simples e relativamente seria algo mais fácil, não. Regime tributário nós escolhemos de acordo com os números previstos por você, empreendedor. Quanto que a tua empresa vai faturar? Quanto que a tua empresa vai ter de custo? Qual que é o porte da tua empresa? Quantos colaboradores tem na tua empresa? Dá para nós trabalharmos com CNPJs distintos como uma estratégia tributária? É melhor colocar no Simples Nacional inicialmente, já prevendo que em determinado momento nós mudamos isso para um lucro real, para um lucro presumido, para aproveitar menores alíquotas no início? Então, escolha de regime tributário é estratégia, é análise, é levantar um planejamento que você, como empreendedor, tem para estruturar a melhor estratégia de enquadramento do negócio para você desde o início. O seu CNPJ tem que ter um planejamento desde o início. Fora regime tributário, nós ainda temos ali a questão da atividade ser correta, tá? Você não pode colocar KNAIs que você não exerce aquela atividade, isso pode te colocar em riscos. Você não pode colocar vários KNAIs prevendo que vai fazer várias coisas, porque isso também pode impedir o funcionamento da tua empresa. Isso pode trazer consequências como custos muito maiores ali no momento da abertura, burocracia muito maior por órgãos que fiscalizam esses processos de abertura. Então, por isso a importância de um contador experiente, um contador especializado que vai poder te dar todo o suporte. Não é só abrir uma empresa, não é só abrir um CNPJ. Tem estratégia, tem que ter conhecimento, tem que ter planejamento para que você não tenha riscos. E nós podemos te ajudar independente do lugar do Brasil que você esteja. Quer saber mais como que funcionam os nossos serviços, como que nós podemos ajudar e se a sua empresa de repente não está aí vulnerável a estar em uma dessas situações que eu apresentei? Fala com a gente, ó. Esse daqui é o nosso contato. Para mim, para minha equipe, será um prazer poder te atender, poder te ajudar. Eu desejo que você tenha muito sucesso, se inscreve nesse canal, deixa o teu like e nós nos vemos nos próximos vídeos.